Desde muito cedo, você foi ensinado a fazer o certo, a ser justo, a ser gentil, a não mentir, a não incomodar, a ceder. Disseram que a vida recompensa quem anda no caminho reto, que ser honesto é o bastante, que o bem sempre vence no final. Você acreditou nisso com força e provavelmente ainda acredita. Mas há uma coisa que ninguém te contou e que talvez você já tenha começado a sentir na pele. O mundo real não funciona como um livro infantil. Ele tem regras diferentes. Ele premia outro tipo de inteligência, e a verdade é que, muitas vezes, os bons não vencem. Os bons, na prática, vivem cansados, vivem se doando para quem não retribui, vivem segurando estruturas que os outros não se importam em derrubar. É cruel dizer isso, mas é necessário. Porque a frustração de quem tenta fazer tudo certo não vem do mal do mundo, vem da expectativa irreal sobre ele. A bondade, quando não vem acompanhada de estratégia, vira só um presente para os espertos. Maquiavel entendeu isso séculos atrás, e por isso tanta gente tem medo de lê-lo. Porque ele não escreve para te consolar. Ele escreve para te mostrar como as coisas realmente funcionam. E a primeira verdade que incomoda é esta: o mundo não recompensa o mais bom, ele recompensa o mais lúcido. Você já reparou que quem joga limpo demais costuma ser deixado para depois? Que quem sempre diz sim acaba sendo o primeiro a ser esquecido? Que quem evita conflitos vive cercado de gente que se aproveita do silêncio? Isso não acontece porque ser bom é um problema. Acontece porque a bondade, sem critério, é percebida como fraqueza. E o mundo não é gentil com os fracos. Pode até elogiá-los em público, mas na prática os empurra para escanteio. Maquiavel diria que quem só depende da virtude para se manter de pé, cedo ou tarde, será derrubado por quem entende o jogo do poder. Mas aqui é importante entender algo profundo. Maquiavel não defende a maldade como estilo de vida. Ele não era um defensor da traição, nem um incentivador do caos. O que ele fazia, e por isso ainda incomoda tanto, era colocar um espelho na frente da humanidade. Mostrar que o que move as decisões não é a pureza de intenções, mas o cálculo. Não é a bondade em si, mas o impacto que ela gera. E que num mundo onde todos têm interesses, quem não protege o seu acaba sendo usado para proteger o de outro. Se você parar para olhar à sua volta, vai perceber quantas vezes você cedeu para manter a paz. Quantas vezes escolheu ser justo, mesmo quando isso te deixou em desvantagem. Quantas vezes engoliu palavras, adiou planos, segurou vontades, achando que um dia o universo devolveria tudo em dobro? A verdade que ninguém gosta de ouvir é que o universo não faz balanço moral. Quem faz isso são as histórias que te contaram. E enquanto você se apega a essas histórias, há pessoas escrevendo as próprias regras e moldando o próprio caminho sem pedir permissão a ninguém. O problema não está em ser bom. O problema está em acreditar que a bondade basta. E mais ainda, em acreditar que ela será percebida, reconhecida e valorizada automaticamente. Não será. No mundo real, quem não aprende a mostrar sua força, sua utilidade e sua inteligência, vira figurante no próprio filme. É por isso que tanta gente boa termina amargurada. Porque espera uma justiça invisível que nunca vem. Porque confunde merecimento com recompensa. Porque acredita que se continuar sendo bonzinho, em algum momento alguém virá aplaudir. Mas não vem. Porque no mundo de verdade, o reconhecimento não é espontâneo. Ele é construído, ele é provocado, ele é conquistado. E quem só espera, raramente recebe. É duro entender isso, mas libertador. Porque a partir do momento em que você para de esperar que o mundo funcione segundo uma lógica moral idealizada, você começa a agir com mais consciência, começa a colocar limites, começa a dizer não,
começa a entender que ser bom não significa ser burro e que você não precisa se sacrificar sempre para se sentir valioso. Maquiavel chamava isso de virtude, não no sentido religioso da palavra, mas como a capacidade de agir de forma eficaz, de se adaptar às circunstâncias, de fazer o que precisa ser feito sem se prender a dogmas. É isso que diferencia o inocente do estrategista. O inocente age com base no que deveria acontecer. O estrategista age com base no que realmente acontece. O primeiro vive frustrado. O segundo, talvez mais solitário, mas muito mais livre. E aqui entra uma reflexão importante. O quanto da sua frustração atual vem daquilo que você aceitou como verdade? O quanto do seu cansaço não vem do mal dos outros, mas da sua própria dificuldade de se posicionar? O quanto você ainda acha que está sendo injustiçado por ser bom, quando na verdade está sendo passivo? Dói ouvir isso. Mas dói mais continuar vivendo esperando um troféu que nunca virá. O mundo não te deve nada por você ser honesto. As pessoas não vão te tratar melhor só porque você trata bem. E a vida não vai parar para reconhecer seus sacrifícios. Isso não significa que você deva se tornar frio, cínico ou cruel. Significa que você deve aprender a proteger sua energia. Significa que precisa aprender a observar antes de doar, a escolher antes de servir, a construir antes de ceder. Porque a bondade só tem valor quando é uma escolha consciente e não um hábito automático. Ser bom, de verdade, é ser inteiro. É saber a hora de dar e a hora de recuar. É ter espinha para bancar o próprio valor e visão para enxergar quando estão se aproveitando da sua luz. Maquiavel não queria que você deixasse de ser justo. Ele queria que você entendesse que a justiça sem estratégia vira servidão. E que, para manter sua essência num mundo onde tudo é disputa, é preciso força. A verdadeira bondade não está em se sacrificar por todos. Está em não se abandonar por ninguém. E talvez essa seja a maior lição. Você não precisa deixar de ser bom, mas precisa urgentemente parar de ser ingênuo, porque o mundo real não é justo nem cruel, ele é movido por interesses. E se você não aprender a reconhecer os seus e a defendê-los com lucidez, acabará servindo ao interesse de alguém que não se importa com o seu cansaço. A frustração dos bons nasce da ilusão, da ideia de que basta fazer tudo certo para que tudo dê certo. Maquiavel arranca essa fantasia do peito e coloca algo mais incômodo no lugar. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim perder. Porque a vida não premia quem se comporta bem, premia quem entende as engrenagens e aprende a girá-las a seu favor. É aí que a sua liberdade começa. Quando você para de viver em função de uma moral que nunca foi feita para te proteger. Quando você entende que a ética do mundo não é igual à ética que te ensinaram. Quando você aceita que ser bom é lindo, mas que ser bom com consciência é poderoso. E poder neste mundo não é um luxo, é uma necessidade. Existe uma realidade que poucos têm coragem de aceitar. A vida não é movida por intenções. Ela é movida por percepções. Você pode ter o melhor coração do mundo, os melhores planos, os valores mais nobres. Mas se o que você transmite não carrega força, segurança, clareza, ninguém vai parar para ouvir o que você tem a dizer. E pior, vão te ignorar, vão te subestimar e talvez até pisem em você, achando que estão fazendo o certo. Porque no final das contas, as pessoas não enxergam a sua verdade interior. Elas enxergam aquilo que você deixa aparecer. Essa é uma das verdades mais brutais que Maquiavel nos ensina. E também uma das mais negadas, porque mexe direto com o ego de quem ainda acredita que basta ser uma boa pessoa para ser valorizado. A verdade é outra. O que realmente tem peso é como você é percebido. A imagem que você transmite.
a sensação que você provoca, o impacto que você gera, mesmo que isso não tenha nada a ver com suas intenções mais profundas. Maquiavel dizia que os homens julgam mais com os olhos do que com o coração, porque a maioria não tem tempo, nem interesse, nem profundidade para buscar o que você é por dentro. Eles reagem à sua postura, ao seu tom de voz, à forma como você entra num ambiente. Eles interpretam sinais, e esses sinais definem como você será tratado. Seja em relacionamentos, no trabalho, na vida pública ou nas pequenas interações do dia a dia. Se você não entende isso, vive preso a uma ilusão, a de que sinceridade e esforço sempre serão notados. Quantas vezes você já tentou explicar suas intenções, justificar um erro, mostrar que não quis magoar, que não teve maldade, que só estava tentando ajudar? Quantas vezes fez o possível para ser justo e mesmo assim foi mal interpretado? E mais importante, quantas vezes você se frustrou porque as pessoas simplesmente não viram quem você realmente é? Isso acontece porque no jogo da vida, a verdade interna não é suficiente. É a sua imagem que define sua influência. É o que os outros percebem que constrói ou destrói a sua credibilidade. Essa percepção não se trata de fingimento. Se trata de consciência. Não é sobre mentir, mas sobre entender como o mundo responde a sinais. Porque o mundo é visual, é emocional, é simbólico. E quem ignora isso, acaba sendo vencido por quem sabe usá-lo. É por isso que, tantas vezes, pessoas menos preparadas, menos capazes, menos éticas, alcançam mais. Porque elas entenderam como moldar sua aparência, como gerar autoridade mesmo sem profundidade. E não, isso não é bonito, mas é real. Não adianta ser o mais justo se você transmite insegurança. Não adianta ser o mais competente se você fala como quem pede desculpas por existir. Não adianta ter as melhores ideias se você não sabe colocá-las em palavras que prendem atenção. Maquiavel não está te convidando à manipulação barata, mas à lucidez. Ele está dizendo, aprenda a dominar sua imagem ou será moldado pela imagem que os outros projetam em você. É duro aceitar isso quando se foi educado para acreditar que basta fazer o bem. Mas o mundo não é um confessionário. É um palco. E nesse palco, a plateia decide se você tem valor com base na sua presença. Se você passa confiança. Se você transmite firmeza. Se você parece saber o que está fazendo. Porque as pessoas não seguem a verdade. Elas seguem quem parece ter poder. Mesmo que esse poder seja só aparência. E aqui está a chave. A aparência não é o contrário da verdade. Ela é a forma com que a verdade chega até os outros. Se você não cuida da forma, a essência se perde. A clareza se dissolve. A sua intenção, por mais pura que seja, não alcança ninguém. O que chega até o outro é o seu tom de voz, sua postura, sua coerência. O que chega é a sua energia, o seu domínio, o seu posicionamento. Se isso é fraco, toda a sua força interna se torna invisível. Pense em todas as vezes que você foi ignorado. Pense em cada vez que alguém menos qualificado foi escolhido no seu lugar. Pense nos momentos em que você falou algo certo, mas ninguém ouviu. Não é azar, é forma, é impacto. É o velho princípio maquiavélico. A percepção cria a realidade. E se você não cria a sua, o mundo vai te encaixar numa que não te pertence. Vão te ver como fraco, como submisso, como alguém que não ameaça, que não incomoda, que não precisa ser levado a sério. Vão te colocar onde for conveniente. E você vai aceitar, achando que estão te vendo como você realmente é. O jogo da vida é cruel com quem confunde intenção com resultado. Porque o mundo não premia quem se explica, premia quem impõe presença. E presença não é gritar, não é forçar. É ocupar o espaço com firmeza, com clareza, com coerência entre o que você é, o que você diz
e o que você transmite. Se isso não está alinhado, a percepção te trai. E se a percepção te trai, o mundo também. É por isso que Maquiavel valorizava tanto a imagem. Ele não era cego à moral. Ele só entendeu que em qualquer estrutura de poder, a aparência de virtude é mais eficaz que a virtude sem presença. Porque o que move as massas não é a verdade pura, mas a verdade bem comunicada. Não é a intenção profunda, mas a força com que ela é expressa. E se você quer ter alguma chance de construir a sua liberdade, precisa dominar esse jogo. Precisa aprender a usar sua voz, seu corpo, seu silêncio, sua postura, como ferramentas de comando. Não para fingir o que não é, mas para impedir que te vejam como algo que você nunca quis ser. Maquiavel dizia que o príncipe deve aprender a parecer justo, generoso, corajoso, mesmo quando, por necessidade, age com frieza. Isso não é hipocrisia, é sobrevivência estratégica, porque o mundo só respeita o que entende, e o que ele entende são sinais. Se você quer ser lido da forma certa, precisa escrever a sua presença com firmeza. Precisa aprender a ocupar espaços com autoridade. Precisa saber que a intenção que você tem dentro do peito só ganha força se souber ser traduzida em aparência que comunica. E a aparência não é máscara, é linguagem, é estrutura, é consciência de que o mundo reage àquilo que vê. Se você não trabalha a forma com que é visto, será empurrado para papéis que não escolheu. Será tratado como substituível, como fraco, como mais um, mesmo sendo muito mais do que isso por dentro. Mas veja, o mundo não acessa o seu por dentro, ele acessa o que você mostra. Se você não domina isso, será sempre mal interpretado e vai achar que o problema é injustiça, quando na verdade é falta de estratégia. É hora de parar de achar que basta ter boas intenções. Isso nunca bastou, nem no tempo de Maquiavel, nem agora. O jogo sempre foi visual, emocional, simbólico. Quem não sabe disso vira massa, vira sombra, vira ferramenta. Quem entende, começa a criar sua própria narrativa. E quem domina a narrativa, começa a ser levado a sério. Não se trata de parecer o que não é, se trata de aprender a parecer o que é, com força, com impacto, com clareza. Para que a sua verdade não seja só uma ideia bonita guardada dentro do peito, mas uma presença que muda o rumo das conversas, das negociações, das escolhas e da própria vida. Porque no fim você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se ninguém perceber isso, ela não vale nada. Existe algo que nunca te disseram com todas as letras, mas que determina tudo o que você vive. Todas as escolhas que faz, todas as relações que mantém, todas as promessas que escuta e os planos que adia. A verdade é simples, mas ninguém gosta de olhar para ela. O ser humano não se move por bondade, nem por lógica pura, muito menos por justiça. O ser humano se move por 3 forças silenciosas. 3 fios invisíveis que puxam suas decisões, mesmo quando você acha que está no controle. Interesse, medo e desejo. Essas são as 3 engrenagens que fazem o mundo girar. Você pode fingir que não é assim. Pode se esconder atrás de discursos bonitos, pode recitar frases de efeito sobre valores, propósito e lealdade. Mas no fundo, tudo que fazemos, tudo mesmo, tem ligação direta com pelo menos uma dessas forças. E quem não enxerga isso, acaba sendo controlado por elas, enquanto acredita estar agindo por consciência. Maquiavel não inventou esse sistema. Ele apenas foi um dos primeiros a ter coragem de expor o jogo real da natureza humana. Comecemos pelo interesse. Todo ser humano tem interesses. Todos nós queremos algo. Pode ser estabilidade, conforto, reconhecimento, poder, amor, segurança. E não há nada de errado nisso. O problema começa quando você acredita que os outros estão te dando algo só porque gostam de você. Ninguém está fazendo favores completamente desinteressados.
Mesmo quando não existe maldade, existe cálculo. Existe retorno, mesmo que emocional, mesmo que simbólico. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais livre vai se tornar. O interesse está em todas as relações. Está nos negócios, nas amizades, nos laços familiares, nas alianças que você constrói ou nas que você rompe. Quando alguém se aproxima, está enxergando uma troca, mesmo que não diga, mesmo que nem perceba. E não, isso não é frieza, é estrutura. O mundo é uma rede de trocas, o tempo todo, e quem age ignorando isso corre o risco de dar demais e receber quase nada. De se doar a quem só quer sugar. De apostar alto em gente que só está ali até surgir uma oferta melhor. O interesse também te move. E você precisa parar de se envergonhar disso. É natural querer crescer. É natural querer ser valorizado, ser visto, ser reconhecido. É natural querer colher o que se planta. Mas o problema é quando você esconde isso atrás de uma máscara de sacrifício. Quando diz que faz tudo pelos outros, mas por dentro espera reconhecimento. Quando se sente usado, mas continua se entregando por medo de parecer egoísta. O interesse só machuca quando é inconsciente. Quando você reconhece o que quer, passa a agir com mais clareza. Passa a escolher melhor com quem se envolve, onde investe energia e quando é hora de recuar. Agora vamos falar do medo. O medo é a prisão mais eficiente já inventada. E o mais curioso é que você mesmo mantém essa prisão ativa, sem precisar de algemas ou paredes. O medo paralisa mais do que qualquer inimigo externo. Ele impede mudanças, bloqueia decisões, alimenta dúvidas e faz você aceitar situações que não merecia aceitar. O medo de perder, o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de ficar sozinho. Cada um deles age como uma corrente invisível que te segura exatamente onde está, mesmo que esse lugar seja insuportável. Quantas pessoas você conhece que vivem infelizes, mas não mudam nada? Que reclamam do trabalho, mas não pedem demissão? Que odeiam o relacionamento, mas não conseguem terminar? Que sonham em fazer algo novo, mas vivem arrastando os mesmos dias? Isso não é preguiça, isso é medo. E o medo, quando não é enfrentado, se disfarça de justificativa. Agora não é o momento. Eu preciso pensar melhor. E se der errado? O medo te transforma num especialista em desculpas. E quanto mais inteligente você é, mais convincentes suas desculpas parecem. Maquiavel não via o medo como fraqueza. Ele entendia o medo como ferramenta. Ele sabia que líderes mantinham poder, não apenas pela admiração que geravam, mas pelo medo que despertavam. Isso vale para o mundo político, para o mundo corporativo, para as relações pessoais. Porque o medo também controla. E se você não tem clareza sobre o que te assusta, pode acabar sendo manipulado por quem sabe exatamente onde está a sua maior insegurança. Quem conhece o seu medo, conhece o seu ponto fraco. E se você não trabalha isso, vai viver como uma marionete nas mãos de quem joga com mais frieza. E por fim, o desejo. O desejo é o motor que nunca desliga. A promessa de algo melhor. A imagem do que você ainda não tem, mas acredita que vai te completar. A conquista que parece estar sempre um passo à frente. O desejo está nas vitrines, nas redes sociais, nos discursos de venda, nas comparações silenciosas que você faz com a vida dos outros. E o problema do desejo não é a sua existência. É o vazio que ele disfarça. Quantas vezes você quis algo com tanta intensidade e, ao conseguir, descobriu que a satisfação durava pouco? Isso acontece porque o desejo não se realiza. Ele se transfere. Você corre atrás de uma meta, de uma conquista, de um ideal. E quando alcança, surge outro, e mais outro. E se você não entende isso, passa a vida inteira correndo sem chegar. Como um cachorro atrás do próprio rabo. Como alguém que confunde conquista com completude.
O desejo faz você consumir o que não precisa, tentar impressionar quem não se importa, se cobrar por resultados que nem sabe por que quer alcançar. E enquanto isso, se afasta de quem realmente é, porque vive tentando se transformar no que os outros vão admirar. Maquiavel sabia que o desejo era uma arma poderosa, uma maneira de controlar. Porque quem está sempre desejando algo, está sempre vulnerável. E quem está vulnerável está disposto a aceitar qualquer condição para chegar onde acredita que será feliz. A vida se move por esses 3 fios: interesse, medo e desejo. Eles estão em todo lugar. Estão na propaganda que você assiste, na conversa que você tem, no relacionamento que você mantém. Estão no motivo pelo qual você permanece onde está, mesmo querendo sair. E estão também no motivo pelo qual você insiste em correr atrás de algo que talvez nem te pertence. Fingir que isso não existe não te protege, te enfraquece, te faz alvo. Porque enquanto você age com base em princípios bonitos, outros estão lendo seus sinais e decidindo como te usar. Não se trata de viver com desconfiança. Se trata de viver com clareza, de entender o que realmente está em jogo, de reconhecer o que te move e de aprender a enxergar o que move os outros. Porque quando você vê com nitidez, ninguém mais consegue te iludir com palavras doces, com promessas vazias ou com ameaças disfarçadas. Você começa a fazer escolhas com mais firmeza, começa a cortar o que não te serve, começa a negociar com a vida de igual para igual. E esse é o ponto central. A vida não é má. Ela é lógica. Só que essa lógica não é a da justiça. É a lógica da sobrevivência. E na lógica da sobrevivência, quem não entende os próprios interesses vive em função dos outros. Quem não enfrenta seus medos vive servindo quem os provoca. E quem não controla os próprios desejos vira escravo de qualquer promessa de felicidade instantânea. Maquiavel, com toda a sua frieza, estava dizendo algo que hoje faz mais sentido do que nunca. Quem não enxerga o que realmente move os humanos será sempre movido por eles. E essa é a diferença entre quem desperta e quem continua sonhando com um mundo que nunca existiu. Existe um tipo de prisão que não precisa de grades. Ela não tem muros, não tem vigias, não tem trancas. Na verdade, ela parece tão confortável por dentro que muita gente passa a vida sem perceber que está trancada ali. Essa prisão tem nome. Ela se chama autoengano. E talvez essa seja a forma mais cruel de aprisionamento que existe. Porque você não só aceita viver dentro dela, você a defende. Você a decora, a enfeita, a protege. E o pior, você acha que está livre. O autoengano não começa com uma grande mentira. Ele começa com pequenas histórias que você conta para si mesmo para conseguir dormir em paz. Histórias como: um dia as coisas vão melhorar, as pessoas no fundo são boas, se eu continuar agindo certo, serei recompensado. Essas frases não são perigosas porque estão erradas. São perigosas porque escondem algo que você não quer encarar. A verdade desconfortável de que o mundo não se organiza para te favorecer. Maquiavel já dizia que quem ignora como as coisas realmente funcionam está se preparando para cair. Porque viver de acordo com como você gostaria que o mundo fosse, em vez de como ele é, te deixa frágil, te deixa cego. E essa cegueira é sempre confortável no começo, mas custa caro no fim. Porque o tempo vai passando e você começa a perceber que algo não está certo. Você se dedica, mas não avança. Você é leal, mas é traído. Você ajuda, mas é esquecido. Você se sacrifica, mas ninguém parece notar. E aí no fundo da alma nasce a pergunta: será que tem algo errado comigo? Mas não tem. O problema não está em você. O problema está na história que você acreditou. Essa história diz que o mundo é justo, que basta esperar, que quem planta colhe, que o bem sempre vence,
que quem age com pureza será protegido. Mas essa não é a vida. Essa é uma fantasia contada para manter você calmo, obediente e encaixado. A vida de verdade é feita de disputa, de força, de leitura de cenário, de posicionamento. E quem se recusa a enxergar isso, vive repetindo os mesmos erros, achando que está sendo fiel aos seus valores, quando na verdade está sendo fiel a um roteiro que alguém escreveu para você. O auto-engano também tem outra característica. Ele alimenta um tipo de orgulho silencioso. Um orgulho que te faz acreditar que ser correto é mais importante do que ser eficaz. Que manter a imagem de uma pessoa boa é mais importante do que viver com verdade. E é aqui que você se sabota, porque começa a confundir integridade com imobilismo. Começa a dizer que não age porque tem princípios, quando na verdade está com medo. Medo de agir diferente, medo de ser visto como frio, medo de parecer estratégico demais, medo de perder o papel de bonzinho que você mesmo se impôs. A verdade é que você pode passar a vida inteira sendo gentil, compreensivo, honesto, e ainda assim ser pisado. Porque o mundo não responde à sua bondade. O mundo responde à sua presença, à sua clareza, à sua capacidade de enxergar o que está por trás das palavras, o que está escondido nos gestos, o que está sendo pedido nas entrelinhas. Enquanto você continuar agindo com base numa versão idealizada da realidade, vai seguir sendo enganado por quem já entendeu que aparência é mais importante que intenção. E vai seguir se doando em nome de valores que ninguém mais está respeitando. O pior cego não é o que nasceu sem enxergar. É o que fecha os olhos por escolha. É o que se recusa a ver porque tem medo do que vai encontrar. Porque sabe que, ao enxergar de verdade, terá que agir diferente. Terá que cortar laços, mudar rotas, recomeçar. E isso dói. Isso assusta. Mas é exatamente aí que começa a verdadeira liberdade. Maquiavel nunca sugeriu que você virasse um monstro. Ele só queria que você deixasse de ser presa. Que parasse de viver esperando que o mundo funcione com base nos seus sonhos. Que você olhasse com frieza, com lucidez, com coragem. Porque enquanto você romantiza a vida, outros estão jogando com estratégia. E quem joga com estratégia sempre vence quem joga com esperança. A esperança, quando não vem acompanhada de ação consciente, é só uma anestesia para suportar a realidade. E aqui entra uma questão que dói, mas precisa ser feita. Quantas escolhas da sua vida foram realmente suas? E quantas foram baseadas no que esperavam de você? A carreira que seguiu, a forma como se relaciona, as palavras que escolhe, o medo que sente. Até onde tudo isso é mesmo seu? E até onde é resultado de uma programação que você aceitou sem perceber? O auto-engano se disfarça de fidelidade. Ele te faz acreditar que seguir um caminho conhecido é sinal de coerência. Mas muitas vezes é só covardia travestida de virtude. É preciso um nível profundo de coragem para olhar para a própria vida e admitir: eu me enganei. Eu acreditei em promessas que nunca se cumpriram. Eu me esforcei por recompensas que nunca vieram. Eu esperei de pessoas o que elas nunca prometeram. E mais, eu continuei me enganando porque era mais fácil manter o roteiro do que escrever uma história nova. Mas existe um ponto de virada. Um ponto em que a dor de continuar se enganando se torna maior que o medo de enxergar. Um momento em que você já não suporta mais viver num papel que não te representa. E é aí que tudo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque, pela primeira vez, você decide ser honesto com a única pessoa que realmente importa: você mesmo. Ser honesto com os outros é bonito, mas ser honesto consigo é revolucionário. É isso que quebra a prisão. É isso que destrói o roteiro. É isso que inicia uma vida que finalmente te representa. Não aquela vida perfeita que você sonhou, mas uma vida real.
imperfeita, dura, mas sua. Uma vida em que você escolhe com quem se envolve, onde investe energia, o que tolera e o que jamais aceitará de novo. O auto-engano é confortável, mas viver acordado, mesmo que doa, é a única forma de não ser devorado. E quando você começa a ver com clareza, quando realmente enxerga como o mundo funciona, como as pessoas agem, como os jogos são jogados, você deixa de ser massa, você deixa de ser figurante, você para de agir com base em promessas e começa a agir com base em visão. Essa é a vida que Maquiavel propõe. Uma vida sem véus, sem ilusões, sem o peso de fingir o tempo todo. Uma vida em que você troca a esperança vazia por decisões concretas. Em que você troca a imagem que tentava sustentar pela verdade que finalmente pode bancar. É isso que quebra a prisão. Não é gritar, não é fugir, não é culpar. É enxergar e, a partir disso, escolher. Escolher abrir os olhos, mesmo que o que você veja não seja bonito. Porque o mundo pode ser feio, duro e injusto, mas quando você o vê de verdade, ele se torna jogável. E quem joga acordado tem sempre mais chances do que quem continua esperando que a realidade se comporte como um conto de fadas. Se há algo que pode transformar sua vida, não é mudar o mundo. É mudar a forma como você o enxerga. Porque a partir do momento em que você rompe com o auto-engano, ninguém mais pode te prender sem a sua permissão. Existe uma verdade silenciosa que a maioria evita encarar. Uma verdade que ninguém ensina na escola, que raramente é dita em voz alta e que muitos só descobrem tarde demais. A verdade é essa: se você não aprende a se controlar, alguém vai fazer isso por você. Se você não é o comandante da sua mente, do seu tempo, das suas reações e da sua direção, você está servindo, mesmo sem perceber, a quem aprendeu a controlar antes. Maquiavel não escrevia para ser popular. Ele escrevia para acordar quem estava dormindo. Ele sabia que o poder começa no domínio interno. Antes de conquistar qualquer território, qualquer cargo, qualquer influência, é preciso conquistar o território mais difícil: você mesmo. Porque o mundo é rápido em ocupar os espaços que você deixa vazios. E se você não está dirigindo sua vida com clareza, foco e estratégia, está apenas sendo conduzido pelos interesses dos outros. Pense no seu tempo. Você tem 24 horas por dia, como qualquer outro ser humano. Mas a forma como você usa esse tempo define se está no controle ou na submissão. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular, você já entregou sua mente a outras vozes. Quando deixa que mensagens, notificações, tarefas aleatórias ditem o ritmo do seu dia, você já não é mais o protagonista. Está reagindo, está apagando incêndios que nem são seus, e no fim do dia, sente que fez muito e não construiu nada. Isso não é azar, isso é falta de comando. Agora pense nas suas emoções. Quantas vezes você já explodiu por causa de uma provocação pequena? Quantas vezes se calou quando devia se posicionar? Quantas decisões você já tomou no calor do impulso? E se arrependeu depois? A verdade é simples: o que você não governa dentro de si acaba te colocando em situações que não escolheu. Quem não domina a raiva entrega o próprio poder nas mãos de quem a provoca. Quem não sabe lidar com o medo se torna refém de qualquer ameaça. Quem não filtra o que sente vive sendo manipulado por palavras bem escolhidas. E se você acha que isso é exagero, observe o mundo. Veja como marcas controlam o seu desejo, como discursos manipulam sua opinião, como certas pessoas sabem exatamente como te fazer sentir inferior, culpado ou insuficiente. Isso não é coincidência. Isso é falta de defesa, falta de consciência sobre a própria mente. Maquiavel diria que quem não prepara sua fortaleza interna será sempre vulnerável ao ataque do primeiro oportunista que aparecer. O controle não é sobre rigidez,
é sobre presença. É sobre saber onde você está, por que está, com quem está e o que está fazendo. É sobre não se deixar levar pela correnteza das pressões externas. É sobre decidir como vai reagir, como vai investir seu tempo, como vai proteger sua energia. E isso não se aprende em um livro. Isso se constrói todo dia. No silêncio das pequenas decisões. Na forma como você acorda, como lida com imprevistos, como escolhe responder em vez de apenas reagir. Há quem pense que controlar a si mesmo é se tornar frio, distante, insensível. Mas o verdadeiro controle é o oposto disso. É saber sentir sem se afogar. É saber amar sem se perder. É saber dizer sim sem se anular. É ter força para escolher o que realmente importa e coragem para recusar o que te distrai. É, acima de tudo, ter clareza sobre quem você quer ser e construir essa versão mesmo quando ninguém está olhando. O mundo adora pessoas que não se controlam, porque elas são previsíveis, são fáceis de guiar, de enganar, de distrair. Alguém que reage por impulso é sempre mais manipulável do que alguém que respira fundo antes de agir. Quem vive se explicando está sempre em desvantagem diante de quem fala pouco e age com precisão. Maquiavel sabia disso, e é por isso que dizia que o poder não está só nas armas, mas na disciplina, na estratégia silenciosa, na habilidade de manter o próprio centro mesmo quando tudo à volta está desmoronando. E aqui vem uma pergunta dura. Quantas das suas escolhas foram, de fato, decisões conscientes e quantas foram apenas respostas a pressões externas? Você realmente escolheu o que faz, com quem anda, onde mora, como vive? Ou simplesmente foi se adaptando ao que aparecia, aceitando o que parecia mais fácil, seguindo o que esperavam de você? O controle começa nesse ponto. No momento em que você para de andar no automático e começa a fazer perguntas difíceis. E mesmo sem ter todas as respostas, começa a agir com mais intenção. Controlar a si mesmo não significa eliminar o erro. Significa errar com consciência. Significa saber por que você fez o que fez e aprender com isso. Significa não se esconder atrás de desculpas. Significa encarar as consequências com coragem. Quem vive assim não precisa justificar cada passo, porque está presente em cada escolha, porque está construindo uma vida com base em verdade, não em reações. E isso exige treino. Exige que você aprenda a observar a si mesmo, a identificar os gatilhos, a perceber quando está sendo empurrado por emoções ou distraído por promessas vazias. Exige que você pare de jogar culpa nos outros e comece a assumir que, enquanto não for o comandante da sua própria mente, estará sempre sendo guiado por alguém. Às vezes por um chefe, às vezes por um parceiro, às vezes por um padrão invisível que você nem percebe que está seguindo. Maquiavel diria que não existe neutralidade nesse jogo. Ou você governa, ou será governado. Ou você aprende a criar estrutura interna, ou será parte da estrutura de alguém. Essa é a lógica da vida. Uma lógica que não se comove, que não espera, que não perdoa o despreparo. E por mais duro que pareça, há algo libertador nisso. Porque mostra que o caminho para o poder não está em agradar, em esperar ou em se moldar. Está em dominar o único território que ninguém pode tirar de você. Sua mente, suas escolhas, sua presença. Quem não governa a si mesmo vira soldado de um exército que não escolheu. Trabalha para sonhos que não são seus. Sustenta relacionamentos que o enfraquecem. Repete padrões que já nem fazem sentido. E pior, passa a vida reagindo ao mundo em vez de criar o próprio. E quando se dá conta, o tempo já passou. E tudo o que restou foi a sensação de que viveu mais para os outros do que para si. Por isso, o controle é o verdadeiro poder. Não o controle externo, mas o domínio interno.
O poder de não se perder em meio ao caos, de não se entregar à distração, de não se moldar por medo. O poder de escolher com calma, de agir com firmeza, de viver com clareza. Esse é o poder que Maquiavel queria que você entendesse. Não para manipular os outros, mas para não ser mais manipulado. Porque no final só existem dois caminhos. Ou você aprende a se comandar, ou vai passar a vida inteira sendo comandado por quem fez isso antes de você. Existe um detalhe brutal na lógica do mundo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O seu esforço não vale nada se você for fácil de substituir. Não importa o quanto você trabalha, o quanto você tenta, o quanto você se sacrifica. Se o que você entrega pode ser feito por qualquer outro, então o mundo não vai te pagar pelo suor. Vai te trocar pela primeira opção mais barata. E não há nada de pessoal nisso. É só o jogo como ele realmente é. Essa é uma das ideias mais frias e mais libertadoras que Maquiavel nos deixou. Ele entendia que o valor de alguém, numa estrutura de poder, não está na boa vontade nem no tamanho do sacrifício. Está na utilidade. Está naquilo que só aquela pessoa pode entregar. Está na escassez que ela representa. Porque o mundo não recompensa quem sofre calado. O mundo recompensa quem aprendeu a ser necessário. Quantas vezes você já ouviu que trabalho duro é a chave do sucesso? Quantas vezes te ensinaram que quem se esforça mais chega mais longe? Agora olhe ao seu redor. Veja quantas pessoas exaustas, correndo sem parar, acumulando funções, estressadas, apagando incêndios, sempre disponíveis, sempre prontos para ajudar. E mesmo assim, estagnadas. Sempre no mesmo lugar. Sempre sendo tratadas como peças facilmente substituíveis. Isso não é azar, é estrutura. Porque esforço sem direção não gera avanço. Sacrifício sem estratégia não gera reconhecimento. Ser alguém que faz muito não te torna valioso. Ser alguém que entrega o que poucos sabem entregar, sim. A diferença entre um trabalhador comum e alguém que é visto como indispensável não está no volume de trabalho, mas na raridade do que se entrega. E essa raridade não nasce do cansaço. Ela nasce da construção consciente de uma habilidade, de uma presença, de uma mente afiada que sabe exatamente o que está fazendo ali. Maquiavel não acreditava em romantismo. Ele não valorizava o sacrifício pelo sacrifício. Ele valorizava o efeito, a consequência, o impacto. Ele sabia que o mundo se curva diante de quem é útil, de quem resolve problemas, de quem entende o funcionamento do tabuleiro. E sabia também que enquanto muitos se dedicam a manter tudo em ordem, poucos estão criando valor real. Os primeiros são elogiados, mas esquecidos. Os segundos são temidos, procurados, respeitados. Essa é uma das verdades mais difíceis de engolir. Porque fomos educados para acreditar que ser esforçado é suficiente. Que se você for pontual, responsável, obediente e dedicado, será reconhecido. Mas a realidade é outra. A realidade mostra que o mercado não premia quem cumpre ordens, mas quem sabe ditar as suas próprias. Não premia quem se sacrifica, mas quem é raro. E se você não entendeu isso ainda, vai continuar trocando tempo por migalhas. Vai continuar se matando por lugares e pessoas que te veem como mais um. A utilidade é o que muda o jogo, não a utilidade óbvia, do tipo, faço tudo o que me pedem. Mas a utilidade estratégica, aquela que resolve problemas complexos, que entrega soluções que poucos enxergam, que antecipa movimentos, que domina uma habilidade específica com profundidade. Quem tem isso na bagagem entra em qualquer lugar com outra postura, porque sabe que não depende de elogios nem de bajulação. Sabe que carrega valor. E quem carrega valor negocia de igual para igual. Mas isso exige um outro tipo de construção. Exige que você pare de medir seu valor pelo tanto que aguenta sofrer.
Exige que você pare de se orgulhar apenas da carga que carrega e comece a se perguntar: o que eu sei fazer que quase ninguém sabe? O que eu entrego que tem impacto real? Em que espaço eu me tornei alguém difícil de substituir? Essas perguntas não são simples e as respostas podem doer, porque muitas vezes a gente se dá conta de que está há anos ocupando um lugar que qualquer outro poderia ocupar. E isso enfraquece, porque mostra que todo aquele esforço, toda aquela dedicação não construiu diferença. E sem diferença, não há valor percebido, não há negociação, só obediência. Maquiavel sabia que o respeito nasce da utilidade, que os acordos mais poderosos não são feitos com base em simpatia ou amizade. São feitos com base em necessidade. Você não mantém um cargo porque gostam de você. Você mantém porque, se tirarem você dali, algo importante vai parar. Se isso não acontece, então sua presença é um luxo. E luxos são os primeiros a serem cortados. Ser útil, de verdade, não é agradar, é resolver. É fazer o que precisa ser feito com precisão, com estratégia, com visão. É olhar para um cenário e enxergar o que ninguém está vendo. É falar pouco e transformar muito. É ter algo concreto para oferecer. Algo que os outros precisam, mas não sabem fazer sozinhos. Essa utilidade não se constrói tentando ser tudo para todo mundo. Ela se constrói quando você escolhe um caminho e se aprofunda nele. Quando você investe tempo, energia, foco em se tornar realmente bom no que faz. Quando você decide parar de apenas dar conta e começa a se tornar indispensável, não por vaidade, mas por posicionamento. Porque o mundo, apesar de parecer confuso, tem uma lógica muito clara. Quem é raro tem valor. Quem é genérico é trocado. E essa lógica também vale fora do trabalho. Ela vale nas amizades, nos relacionamentos, nos projetos. O que você representa, o que você sustenta, o que você oferece que não pode ser facilmente copiado. Se essas respostas não forem claras, você vai viver na fila da espera, sempre torcendo para ser visto, sempre esperando reconhecimento, sempre mendigando espaço, quando na verdade deveria estar criando um lugar onde ninguém mais pode estar no seu lugar. Maquiavel diria que ser querido é um bônus, mas ser necessário é o que te mantém vivo no jogo. E você só se torna necessário quando assume a responsabilidade de se tornar valioso. Quando para de aceitar qualquer lugar, qualquer salário, qualquer tratamento. Quando começa a investir em si mesmo com frieza e foco. Quando para de confundir humildade com submissão. Porque não há mérito em se apagar para agradar. O mérito está em iluminar o que você sabe fazer como ninguém. Sacrifício sem estratégia é vaidade. E vaidade custa caro. Você trabalha, se entrega, se desgasta e no final descobre que ninguém se lembra, que ninguém te protege, que ninguém te defende. Porque você nunca se posicionou como alguém que não pode ser descartado. Você só tentou ser bonzinho, esforçado, prestativo. E isso, por mais nobre que pareça, é o caminho mais curto para ser esquecido. A única forma de garantir lugar no mundo não é tentando agradar, é se tornando indispensável, útil, escasso, valioso. E isso não acontece por acaso. Acontece quando você para de medir sua importância pelo cansaço que sente e começa a construir todo dia uma versão sua que não pode ser ignorada. Desde cedo, você aprendeu o que esperavam de você. Disseram como se comportar, o que é certo, o que é errado, com quem andar, quando sorrir, quando calar. Moldaram seu tom de voz, suas roupas, suas opiniões, até sua forma de sonhar. Tudo isso foi entregue como se fosse orientação, mas na verdade era um roteiro. Um script invisível, escrito por vozes que te amavam sim, mas também te limitaram. Te ensinaram a caber num papel. E você, sem perceber,
Passou a vida inteira tentando se encaixar nesse papel, com medo de decepcionar quem o escreveu. O problema é que, por mais que você tente, esse papel nunca será realmente seu. Porque ele foi feito com base nas expectativas dos outros, não na sua essência. E quando a vida que você vive não é fiel àquilo que você realmente é, ela começa a te cobrar. Não em voz alta, mas em cansaço, em tristeza sem motivo, em irritação silenciosa, em uma sensação estranha de estar presente nos lugares, mas ausente de si mesmo. Maquiavel nunca falou de espiritualidade, mas ele falava de poder. E nada dá mais poder a um ser humano do que romper com os papéis que não fazem mais sentido. Romper inclusive com os papéis que parecem bonitos. O filho ideal. O profissional exemplar. O parceiro sempre disponível. A pessoa que nunca diz não. Todos esses papéis criam um tipo de prisão disfarçada. Uma vida que parece certa, mas que, no fundo, te afasta de quem você poderia ser. O mais difícil não é ver isso. O mais difícil é aceitar que vai doer se libertar. Vai doer decepcionar pessoas que você ama. Vai doer sair de lugares onde você era querido, mas não era você. Vai doer ver que alguns laços só existiam porque você aceitava se diminuir. Vai doer entender que algumas relações só funcionavam porque você não questionava nada. Mas essa dor é o preço da sua próxima versão. Porque crescer de verdade é trair a imagem que os outros construíram de você. A palavra traição aqui não tem a ver com deslealdade, tem a ver com libertação. Porque você não deve fidelidade a um roteiro que te adoece. Você não precisa se manter pequeno só porque todos te conhecem assim. Você não precisa carregar o peso de expectativas que foram colocadas em cima dos seus ombros sem que você tivesse a chance de dizer, isso não é meu. Existe uma diferença enorme entre honrar quem veio antes e repetir o destino deles. Você pode respeitar sua história sem se afundar nela. Você pode amar seus pais sem viver os medos deles. Você pode ser grato ao que te ensinaram sem se limitar ao que te ensinaram. E quando você entende isso, algo muito poderoso começa a acontecer. Você para de se proteger com desculpas. Para de viver em nome do passado. Para de repetir frases como, é que sempre foi assim, ou, não posso mudar agora. Porque sim, pode. A qualquer momento você pode rasgar o roteiro. Pode virar a página. Pode inclusive começar um livro novo. Maquiavel entendia que o poder não está em parecer bom. Está em decidir quem você quer ser e bancar essa escolha. E isso só é possível quando você assume que não deve nada a ninguém além de si mesmo. Sim, você vai perder coisas nesse processo. Vai perder gente, vai perder lugares, vai perder até certezas, mas o que você ganha em troca é muito maior. Você ganha respeito interno, você ganha voz, ganha espaço, ganha pela primeira vez a chance de viver com honestidade. As pessoas dizem que querem mudar, mas a maioria só quer ser aceita. Dizem que querem crescer, mas quase sempre querem crescer sem incomodar, sem contrariar, sem desagradar, sem ser criticadas. Mas o crescimento real não vem com aplausos. Ele vem com silêncio, com incompreensão, com acusações de egoísmo. Porque toda vez que você decide parar de cumprir um papel que te colocaram, alguém vai se sentir traído. Mas entenda, você não está traindo ninguém. Está apenas sendo leal a si. Essa lealdade a si mesmo é o único tipo de fidelidade que não te destrói. É a única que te fortalece, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao redor. Porque você começa a viver não para caber, mas para ser inteiro. Começa a fazer escolhas alinhadas com sua verdade, e não com a expectativa alheia. Começa a criar uma vida que talvez seja mais difícil, mas que finalmente faz sentido. E você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa hoje olhar para sua vida e se perguntar:
Qual parte de mim ainda vive para atender a uma expectativa que não é minha? Em que lugar da minha vida eu continuo me sacrificando para sustentar uma imagem que já não me representa? Qual pedaço da minha história eu continuo vivendo por medo de decepcionar os outros? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são necessárias, porque ninguém desperta sem antes se ferir com a verdade. Maquiavel não dizia isso com palavras suaves. Ele dizia com a frieza de quem sabia que, no fim das contas, só sobrevive quem entende a estrutura do jogo. E nesse jogo, quem não tem coragem de se romper, acaba sendo moldado pelo medo, moldado pelo dever, moldado por vozes antigas que ainda ecoam, dizendo o que você deveria ser. Mas você não nasceu para obedecer a um roteiro escrito antes mesmo de você saber quem era. Você não está aqui para provar nada a ninguém. Você está aqui para honrar a sua própria potência. E essa potência não cabe num papel herdado. Ela exige espaço, exige ruptura, exige desconforto. Exige principalmente a coragem de ser visto como estranho por quem se acostumou com a sua versão apagada. E tudo bem se sentir em falta do você de antes. Esse você foi necessário por um tempo. Mas agora é outra fase, é outra história, é outro ciclo. Porque existe uma vida que só começa quando você solta aquilo que está fingindo sustentar. E essa vida, a sua, a real, começa no exato momento em que você diz: eu não vou mais me sabotar só para agradar. Trair expectativas pode doer, mas viver uma vida que nunca foi sua dói muito mais. Escolha qual dor você quer carregar, porque uma liberta, a outra te arrasta. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e entregando conteúdos assim, diretos, sem enrolação. Se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, porque aqui a conversa é real, sem filtros e com reflexões que você não escuta em qualquer lugar. Comenta aqui embaixo o que mais te tocou nesse vídeo ou o que você está pronto para romper na sua vida a partir de agora. Eu leio tudo. E se você chegou até aqui, não para por aqui. Tem outros vídeos no canal que vão te sacudir ainda mais. Escolhe o próximo e continua essa jornada comigo. A vida só muda quando você muda a forma de enxergar. Vamos juntos.